sendo filmado e transmitido, né? Vamos usar o microfone, também vou pedir para vocês depois durante o evento. Quero dar, então, um bom dia a todos, agradecer a presença de vocês aqui no curso, né? Que é o Workshop Legal Design e Comunicação Efetiva. Apresentar o nosso querido professor que aceitou o desafio aqui, né? O doutor Tiago Beiler dos Santos Beiler. E quero ler aqui um currículo dele, né? Um breve currículo. Mais simples, é. Então, ele é gestor jurídico com larga atuação e execução na área empresarial. São mais de 20 anos de exercício na advocacia corporativa, complementados por uma sólida formação acadêmica, curso de mediadores da University of California, Berkeley, curso de mediação em Harvard Law School, membro do Conselho de Centro de Arbitragem e Mediação da OAB Rio Grande do Sul, 2013 a 2015. Desde 2009 é membro do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul, presidente do Comitê de Legislação da Câmara Americana de Comércio, AmCham Regional de Porto Alegre, RS 2011 a 2013, e mediador da Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação do CIERGS. Então, esse breve currículo. Depois ele vai complementar alguma coisa ao longo do curso. Esse, como eu falei no início, está sendo transmitido, então, e filmado e transmitido, mas vai ser assim até perto do próximo meio-dia, né? Até antes, eu acho, até pelas 10 horas, enfim, eu vou antecipar a apresentação para poder também liberar o pessoal que está no EAD, e aí depois a gente vai fazer uma depois e no final, né, a gente volta a transmitir lá, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Bom, vou tentar falar no microfone aqui, não é muito minha praia. Eu gosto de me agitar. Queria agradecer, então, inicialmente a AGU pelo convite. Agradecer a todos vocês que chegaram no horário aqui. Contar um pouquinho, então, da minha história. Eu, resumida, durante 20 anos trabalhei dentro de empresas como advogado corporativo. Eu comecei no Grupo Iguatemi. Depois tive, digamos assim, a minha grande escola. Eu fui praticamente 8 anos advogado da Claro. Para quem é mais antigo, era Claro Digital, depois que teve toda a evolução. Morei 2 anos fora, um projeto de 3 a 6 meses virou 2 anos, e um LLM na Califórnia, onde eu tive a minha formação em negociação, mediação e soluções, o que a gente chama soluções criativas de problemas, que é uma das áreas na universidade que eu acabei indo. Voltei, trabalhei durante 3 anos no Grupo Gerdau, mais especificamente trabalhando com o projeto da família, eles chamam de Family Office. E depois trabalhei ainda numa outra instituição, uma instituição bancária. E complementando, nesse tempo todo, o meu mundo jurídico foi se alternando para o mundo de estratégia, o mundo de gestão, o mundo de relações interpessoais, e tudo complementando o direito, né? Então, quando eu entrei lá atrás, lá no Grupo Iguatemi, falaram para mim que eu tinha que fazer o orçamento do departamento. E eu falei, eu sou advogado, não sei fazer orçamento. Depois, para quem é de escolas, que eu tinha que fazer um plano de desenvolvimento individual meu e da minha equipe. E tinha que aprovar com o RH e com os meus gestores em São Paulo. E ali eu vi que o mundo da advocacia lá atrás estava realmente se transformando, e não bastava apenas eu saber o direito e fazer os processos e tudo mais. E comecei a me relacionar, e aí tinha negociações com lojistas, tinha relação de contratos e eventos. Eu fui entendendo que eu tinha que procurar nas livrarias outras estantes que não era do direito, né? Mas estante de sociologia, psicologia, relações interpessoais, pelo menos os livros básicos para entender isso. E aí, quando eu fui morar fora, eu descobri realmente a questão da comunicação e negociação. A gente conversou um pouquinho, que é onde a gente começa, né? E hoje está muito em voga, são os chamados soft skills. Eu fui, depois que eu sempre pensava em ter a minha vida empreendedora, meu escritório, eu identifiquei que depois de 18 anos, quase 20 anos,
no mundo corporativo, eu olhei para a minha biblioteca em casa, eu olhei assim, tem alguns livros do direito e depois todos os outros tipos de livros, né? Mediação, negociação, tudo mais. Eu disse assim, advogado verdadeiramente eu não sei, não sou mais, né, digamos assim. E aí eu acabei indo fazer um mestrado profissional na Unicinos em gestão e negócios. E aí o barato foi que tudo aquilo que eu aprendi durante quase 20 anos, 18 anos, 20 anos, na prática, no dia a dia, tinha um conteúdo por trás, tinha cientificidade, tinha estudos, tinha trabalho. E aí eu fui me aprofundando nos conceitos de estratégia, nos conceitos de gestão, planejamento financeiro, estatísticas, todas essas questões que complementam, que fazem a gestão e a administração. E aí eu acabei montando, faz 4 anos, a Legal Map, e dentro dessas, no mestrado, eu acabei visualizando dois conceitos. Primeiro, o conceito da metodologia do Design Thinking, onde ele está muito ligado à inovação, mas muito ligado ao projeto de soluções criativas de problemas que eu havia trabalhado na Califórnia. E tanto que um dos meus professores lá hoje é não uma das referências, talvez uma das referências, mas um dos grandes estudiosos do Design Thinking nos Estados Unidos. E aí eu descobri a metodologia do Design Thinking e, basicamente, para o mundo da estratégia, o que a gente chama visão baseada em recursos, né? Onde a questão de pessoas e processos, digamos assim, são a base de tudo, né? Então, a gente fala hoje, né, de tecnologia e tudo mais, e a gente sempre diz, bom, antes de a gente chegar na tecnologia, primeiro a gente tem que cuidar das pessoas, e aí é a comunicação, ou seja, os soft skills, que se fala tanto, onde eu acredito muito, onde eu falo muito, e a questão daí de organização de processos, procedimentos, como as coisas funcionam. Então foi aí que eu encontrei o Design Thinking, e o Design Thinking está muito sólido, muito presente em todos os projetos hoje de inovação, de startups, das grandes empresas. E como eu tinha uma formação muito forte no ambiente jurídico, em toda a minha história, no mundo jurídico, eu quis trazer esses conceitos, e como eu entendo, pelo menos acredito que eu entendo um pouco do ambiente jurídico, como é que se dão as relações jurídicas, e trabalhei dentro das empresas, ou seja, um pouco do que as empresas estão buscando dos advogados, eu acabei entrando nesse mundo e tentando trazer essa metodologia. Então esse aqui é um pouquinho da minha história, tá? Só para saber de que forma eu cheguei aqui. O que a gente vai fazer hoje, né? Eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho do que é a metodologia, tá? De forma que vocês consigam identificar como que se tem um novo modelo de trabalho em colaboração e como que isso acontece. Eu não acredito, pessoal enfim, estou em desvantagem aqui porque vocês têm muito mais conhecimento. Eu fui dar aula na graduação no passado para entender como funcionava isso, mas eu sou digamos assim, alguém que gosta de conectar as pessoas e fazer as pessoas se comunicarem e se relacionarem. Não sou um professor, digamos, de formação, mesmo com todos um pós e mestrado, onde a gente aprende essas questões. Mas eu acho que, principalmente vocês que estão nessa questão da escola, eu não acredito mais em alguém falando e as pessoas recebendo e uma verdade sobre outras, né? Então, assim, eu achei bem bacana que nós temos pessoas diversas aqui, porque a gente pode misturar conhecimentos, a gente pode buscar essas questões e não faz mais sentido. Eu acho que essa aqui é a grande revolução que a gente tem que buscar na educação, né? Então, a gente vê toda semana aí nas redes sociais, se tem alguma coisa que ainda está para mudar bastante forte, e aí a gente junta duas coisas, né? São o mundo jurídico e a forma de fazer educação. Então eu vou tentar trazer aqui algumas ideias para vocês. Não tenho o intuito de ensinar ou dizer assim, Design Thinking funciona assim. Meu propósito aqui foi trazer uma dinâmica onde a gente vai se utilizar da metodologia do Design Thinking
e como que a gente leva isso adiante e o que a gente faz, como que a gente faz essa criação. Tá? Então esse vai ser o nosso objetivo. Inclusive eu vou fazer uma inversão, mas depois a gente volta. Como nós vamos ter EAD, para não ficar o pessoal esperando lá e assistindo, eu vou fazer a apresentação do PowerPoint no início, tá? E aí depois, talvez de tarde, eu tenho uma outra apresentação, eu volto com alguma questão, mas o objetivo aqui é só para liberar o pessoal que está no EAD lá, porque depois o dia vai ser de dinâmicas, tá, pessoal? Então, a minha sugestão sempre, vocês já estão, graças a Deus, ninguém está com o laptop aberto, coisa e tal, notebook, coisa e tal. Se precisar anotar, tem blocos aqui também, então quem quiser, só para que a gente vai ter algumas anotações. Mas o dia é de dinâmica, tá? Então a gente vai formar grupos, vai trabalhar em cima, quem já conhece um pouco, design thinking dos post-its, da criação de ideias e algumas coisas nesse sentido, tá? Então eu vou passar a apresentação mais para a gente ter uma referência, tentar dar uma ideia do que é o design thinking. Se vocês realmente gostarem do design thinking, acharem, ou disserem assim, faltou material, faltou bibliografia, tem muita coisa em eletrônico e tem muitos livros para recomendar para vocês. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de comunicação efetiva, mas, de novo, o objetivo hoje aqui vai ser sempre a gente vai fazer alguma dinâmica e não sei nem se o nome correto é feedback, tá? Mas depois a gente vai discutir como é que cada um se sentiu, o que foi, como é que funcionou, como é que não funcionou. Então vai ser sempre nesse lado, que são as abordagens colaborativas com foco nas pessoas, tá? Quando a gente fala em design thinking, então tem a expressão aqui do Tim Brown, que é da IDEO, né, da IDEO, lá. A gente fala centrada no ser humano, tá? E é o que a gente vai fazer hoje, tá? Só que o grande desafio hoje a gente vai centrar no ser humano, que são vocês, tá? Então a gente vai tentar olhar um pouquinho para dentro da gente e um pouquinho na relação que a gente tem com nossos clientes, né? Então, assim, por que é centrado no ser humano? Porque a gente tem que identificar quem somos nós, né? E quem que são as pessoas que a gente nos relaciona. A gente vai ter aqui no slide a famosa empatia, tá? Só que eu brinco sempre que slides é a coisa mais fácil de fazer, é muito simples, né? Fazer slide de empatia, para quem é do mundo mais do RH, fazer slide de resiliência é simples, bacana. O problema é a gente tirar essas coisas e trazer para o mundo real, tá? Então sempre eu tenho apresentação, PowerPoint, tenho slides, mas eu sempre penso olhar para um olhar crítico, que é, como é que a gente tira essas apresentações e realmente tenta trabalhar na vida real, tá? Então aqui a gente vai trabalhar depois. Então assim, a gente vai trabalhar com algumas premissas que eu vou passar ali depois. Eu chamo de Legal Design Thinking, pessoal. Tem dois propósitos que está se falando. O que é o Design Thinking? Tá? É o pensamento do designer, ou do engenheiro, ou do arquiteto. Tá? Outra expressão que é fácil de colocar em slide e difícil de aplicar. É pensar fora da caixa. Né? 99% dos PowerPoint, das apresentações, pense fora da caixa. O problema é como é que a gente faz isso. Né? Eu trabalho com negociação. Né? Então, negociação, tem os cursos aí que vocês, inclusive, devem ter. Alguém já fez o curso de negociação? Tem aí alguma coisa? Não. Então, o curso de negociação sempre fala, busque alternativas, né? Não uma única solução. A questão é, e como que eu acho essas alternativas a uma solução? Então, o design thinking tem essas duas vertentes. E tem uma vertente então, o que é o pensamento do engenheiro, do arquiteto? Ele tem que entender, não é o que ele gosta. Né? Então, assim, o arquiteto vai lá fazer um design para uma pessoa e coisa tal, não é o que o arquiteto gosta, não é o que o design gosta, é o que a pessoa gosta. Então ele tem que entender quem é a pessoa. Eu posso fazer um projeto maravilhoso para a AGU aqui, uma sala, mas não é o estilo da AGU. Não importa se é bacana, se não é bacana, se deixou de ser bacana. Tem que saber o que a AGU quer, não o que eu como arquiteto quero entregar.
Tá? Então é esse pensamento. Então a gente tem que entender assim, tá, o que o meu cliente quer? Né? Então acho que esse aqui é o bacana. O que o meu cliente quer aprender? O que ele precisa estar interessado? O que vai melhorar a vida dele? O que eu vou fazer? Então esse é um dos lados do Design Thinking. O outro lado que está bastante interessante, ainda não chegou aqui, é o que eles chamam de Legal Design na questão de documentos, tá, pessoal? Obviamente que a gente vai estar sempre trazendo para o mundo de vocês, mas no mundo empresarial o que eles falam muito forte lá, então assim, eles estão usando o Design Thinking nas questões de compliance, então como é que eu crio um programa de compliance, por exemplo, através do Design Thinking, e como é que eu crio documentos para os meus clientes. Tá? Então no mundo jurídico lá de advogados está muito forte que a gente cria contratos para advogado ler. Então, eu fiz um contrato e eu como advogado criei toda uma linguagem, alguma coisa que eu consigo ler e o advogado da outra parte lê. Mas as partes não conseguem ler. Entendeu? Então eles estão, todo esse movimento do visual, e onde teve uma forte transformação esse final de semana, eu vi que a nossa capacidade de absorção visual é de 90%. Então todo um projeto de documentos, colocando questões visuais dentro dos documentos, para que não só os advogados, mas a parte consiga entender. Né? Então esse é um dos propósitos que eles estão colocando. São os dois aspectos do ambiente jurídico. Eu vou tentar trazer para você metodologia, como é que funciona, as alternativas do Design Thinking, mas eu não tenho a pretensão e não acredito que eu seja alguém que vai dar formação em Design Thinking para vocês. Eu sou um estudioso da matéria, adoro, tenho lido muito, conversado com pessoas, estado nesses ambientes, mas, por exemplo, a mesma coisa, eu faço mediação, negociação, eu tento expor, mas não tenho condições de formar negociadores. Acho que aí a gente, principalmente quem é de escola, aí a gente tem que estar num nível acima e informações específicas para isso. Mas eu gosto de trazer esse ambiente de conexão. Então a gente vai trabalhar um pouquinho de comunicação efetiva, comunicações de soft skills, e aí a gente vai trazer, pessoal, a gente vai fazer uma grande confusão, tá? Então assim, algumas coisas que eu acho que no próximo slide tem, mas algumas coisas para não esquecer. Primeiro, se você estiver no meio de tudo confuso, não está entendendo como é que tá ótimo, tá? Se estiver tudo muito arrumadinho, bonitinho, você está sabendo o que está acontecendo, levantem o braço, porque daí eu não estou provocando, tá? Então o meu papel aqui é provocar vocês para fazer um grande caos, para no fim a gente sair do caos. Tem mais adiante um slide também mostrando melhor isso. E aí a gente vai fazer um canvas, vai fazer um exercíciozinho de propósito pessoal de vocês, tá? Que vai ser a questão mais pessoal, para vocês olharem um pouquinho para dentro, de autoconhecimento, que eu acho que é importante para criar empatia. E aí sim, de tarde, pessoal, a gente vai fazer os canvas. Tá? Então a gente vai fazer um projeto, que é um modelo de negócios, utilizando um projeto de modelo de propósito pessoal, mas muito bacana porque vocês têm tem grupos bem definidos, a gente pode usar como vocês podem trabalhar isso para depois aplicar, replicar e eu acho que acredito que possa ser bem divertido. Tá? E a gente tem uma agenda planejada a tempo, então muitas vezes se eu estiver provocando em 5 minutos, 10 minutos, faz parte do negócio, tá? Então não se preocupe. Vamos lá. Isso aqui eu vou repassar detalhes depois, mas só para vocês entenderem. Em primeiro lugar, é o que eu brinquei com vocês, a gente vai trabalhar junto, tá? A gente vai experimentar novas formas de fazer, então não é o tradicional, provavelmente essa 1 hora aqui, 1 hora e pouquinho, vai ser o único momento, depois tem algumas coisas que eu vou estar só eu falando. O que mais? Eu ia falar, eu tenho vários vídeos, tá? Então, assim, antes que vocês estiverem meio cansados ou tiver alguma questão, levanta a mão, pessoal, vamos ver um videozinho aí, descansar, tomar uma água, tomar um café, fiquem à vontade, tá? Quando a gente estiver fazendo as dinâmicas, bem importante, pessoal, será que eu volto aqui? Não? Bem importante isso aqui, digamos assim, é a essência do Design Thinking, tá? Evitar julgamentos, tá? Então, assim, não é assim que se faz e assim não funciona,
é proibido. Tá? Não existe isso. Tá? O único momento nos grupos que talvez eu possa vir a interceder é quando a gente sair um pouco do momento de estar criando e trazendo e a gente entrar naquela história assim, começar a contar a história de que, pois é, como é ruim quando a gente faz aquele negócio, coisa assim funciona, coisa e tal. Trazer todos os pré-conceitos que a gente tem. Tá? Então, não é... O objetivo aqui é que a gente não saia nem de copo meio cheio nem vazio, copo completamente vazio mesmo e a gente traga as questões. Por isso, uma das razões dos post-its, eu vou mostrar como a gente faz, é exatamente isso. A gente tem um post-it, é uma ideiazinha por post-it, e depois que eu pego o post-it e ponho na mesa, eu ponho no quadro, aquele post-it deixa de ser meu, é de todo mundo, e não tem problema, não interessa quem trouxe a ideia, quem não trouxe a ideia e tudo mais. Tá? Participar ativamente, colaboração em grupo, estar presente, celular é sempre bom tentar fazer isso. E, de novo, pessoal, aqui que é o final, que é sem certo e errado. Tá? Então, isso que eu acho que é o mais bacana do Design Thinking. Sei que em algum momento vocês dizem, eu posso fazer isso, como funciona isso? E vocês vão me ver dizendo, como vocês quiserem, o que vocês acharem bacana, e assim a gente vai indo adiante. Tá? Quem conhece, provavelmente quem já fez qualquer curso de escola e coisa e tal, já conhece o Círculo de Ouro. Alguém não conhece? O Círculo de Ouro? Tá. Bom, vou trazer um vídeo mais tarde. O Círculo de Ouro é desse rapaz aqui chamado Simon Sinek. Tá? Vou trazer um vídeo depois para vocês, falando sobre a razão do ser. Tá? E ele criou esse chamado Golden Circle. Se alguém quiser bloquinhos, eu tenho aqui para tomar anotações. Tá? E o Simon Sinek, ele criou exatamente o Golden Circle, que eles chamam, que é o porquê. Tá? Então, que é onde a gente vai buscar o nosso propósito. Tá? Então, a gente estava muito acostumado até pouco tempo atrás, deixa eu ver se mais alguém quer. A gente estava muito acostumado, até bem pouco tempo atrás, em se falar em visão, missão, valores e tudo mais. Mais recentemente, se vocês estiverem acompanhando assim, o pessoal, a gente está falando bastante em propósito. Qual é o propósito das pessoas, qual é o propósito das empresas, qual é o propósito da AGU, do TSE, enfim, de quem está aqui, do pessoal dos Correios. Porque tudo começa nessa razão. Então, qual a razão que a gente vem aí numa segunda-feira, 8 da manhã, vir fazer um treinamento sobre questões novas e tudo mais? Então, ele diz que a gente as empresas, geralmente a gente começa com o que, como e porquê, né? Quando, na verdade, a gente devia começar de dentro para fora, né? O porquê, como e o que. Né? Então, assim, por que eu faço alguma coisa, aí depois como eu faço isso e o que eu faço. Né? Então, aqui tem algumas questões que pense de forma diferente. Tá? Então, assim, por que o propósito? Tá? Então, qual a sua causa, em que você acredita? Tá? E aí, o exemplo mais clássico dele, ele traz dois exemplos bem fortes no livro deles. Um é o Martin Luther King, que botou milhares de pessoas lá em Washington, sem ter internet, sem ter nada, só por I Have a Dream. E ele traz o conceito forte da Apple. Tá? E aí ele diz assim, bom, se eu sou a Apple, eu falo, em vez de eu falar que eu vendo computador, eu digo, em tudo que a gente faz, tudo que a Apple faz, a gente acredita em desafiar o status quo. A gente acredita em pensar diferente. Isso é o que a Apple pensa. Depois, como? Ações específicas para realizar isso. Então, a forma que a gente desafia o status quo é fazer produtos bem projetados, fáceis de usar e interface amigável. Então, assim, isso é como? Processo. E aí ele diz assim, o que faz? O resultado. O resultado é, a gente, no final, acaba fazendo excelente computador. Quer comprar um? Mas assim como eu desafiei o status quo, eu estou vendendo um computador, ele passou a vender iPhone,
passou a vender iPod, passou a vender várias coisas. Porque ele não estava vendendo o computador. Casualmente é um computador que traz isso, mas ele estava vendendo pensar diferente, ele estava vendendo desafiar o status quo. Então as pessoas não vão comprar um computador. Né? Então, assim, eu acho que esse é o grande barato. Assim, o que a gente está entregando? Por que a gente está fazendo isso? Tá? Eu vou passar o vídeo, pessoal, 5 minutos, até para a gente ilustrar um pouquinho. Or better, how do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered man flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered man flight. The Wright brothers beat them to it. There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operated it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate it personally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The
the way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. E ele tem uma expressão bastante forte que é exatamente isso. Pessoas fazem negócios com pessoas. Tá? Então, principalmente, isso é o principal que ele traz. Pessoas fazem negócios com pessoas, não importa se nós estamos aí no ambiente, em que ambiente nós estamos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que são soft skills, né? E para mim o fundamental é a empatia, e a gente vai tentar trazer isso e vai falar um pouquinho de como a gente se comunica e o que a gente tem de propósito. Richard Branson também é outro autor que eu gosto muito, tá? Para quem é do meu tempo aí, provavelmente tenha comprado um CD nas lojas lá, Virgin, foi o primeiro que começou com isso. Hoje ele é um dos que está concorrendo para chegar no espaço, tem uma companhia aérea e tudo mais, e ele diz que sucesso sem diversão não tem graça, tá? Então assim, não adianta eu buscar o sucesso e tudo mais se não tiver divertimento, tá? Então, ficou um dia lá, divirtam-se, né? Aqui, como eu disse para vocês, é muito fácil a gente fazer slides, né? Então, talvez quem é do mundo jurídico assistiu. Quem não conhece essa série aqui, Suits? Não conhece? Tá. Então, Suits é uma série de advogados, tá? Onde tem essa turma aí. Ela está bem famosa, está na 8ª temporada, não tem advogado que não fique esperando para assistir e tudo mais. Bacana. Então, minha sugestão, assistam uma vez e se divirtam. Depois, se vocês gostarem, assistam uma segunda vez. Tá? Mas aí com os olhos profissionais, que é o que eu tento trazer, que é o novo mundo no ambiente jurídico e de qualquer tipo de relação. Se a gente olhar os advogados no mundo passado, ou o que a gente fazia, a gente trabalhava sozinho. E a gente tinha muito disso de, eu sei, e eu faço, e eu entrego. E isso é o que a gente essa é a grande mudança de mindset, de comunicação, de relação. Tá? Esses dois talvez possam ser os principais, tá? Mas para quem conhece esse cara é o maior advogado do mundo. Ele não seria nada sem a secretária dele, que é a dona. Tá? Por quê? Porque ela que cuida da agenda dele, ela que salva ele de vários assuntos, ou seja, ela que resolve muitas questões para ele. Ele não conseguiria viver. E ele não solucionaria nada, não teria nenhuma questão de solução se não fosse o estagiário dele lá, o associado, que nunca foi para a universidade, na verdade, é só o mini gênio. Então, o que eu gosto de ver nas séries é exatamente isso. Ninguém mais consegue resolver tudo sozinho. A gente tem que ter as parcerias, tem que criar os elos, tem que criar as conexões. E aí o grande barato é que a gente não precisa, e eu acho que vocês demonstram que não precisa ser todo mundo da mesma instituição, eu só posso trabalhar com os mesmos da minha instituição, do meu escritório, da minha empresa, não.
Hoje essa é a grande questão de troca de informações, de processo, de desenvolvimento, né? Se a gente for ver as grandes empresas que fazem pesquisa e desenvolvimento, elas fazem pesquisa e desenvolvimento juntas, economizam milhões de dólares, coisas e tal, e depois elas vão para o mercado. Então, quando eu trago esses slides, é para a gente pensar por trás, o que tem por trás. Tá? Então, assim, raramente na série a gente vê lá os antigos, que eram advogados, que ficavam sentados na sua salinha lá, peticionando, escrevendo. Eles estão num ambiente externo, eles estão se relacionando e eles estão buscando resolver as formas de forma divertida. Tá? E aí eu sempre gosto de trazer o Circo de Solé, tá? Que revolucionou o circo. Né? Então, assim, o que o cara viu? O cara viu lá atrás que não vou mais poder ter animais, não vou ter leão lá, não vai ter, então eu vou transformar essa questão. Né? E aí o que ele fez? Ele trabalha a realização em equipe. Então a gente não tem, quem é o cara do Circo de Solé? É todo mundo. Né? Ou seja, a realização do Circo de Solé é em equipe. E uma das coisas que eu mais gosto, eu sou simplesmente fãzaço, assisti vários, sempre que eu pude, quando eu morei fora eu assisti muitos. E eu tenho essa questão assim, de ficar cuidando. Uma das coisas que eu acho mais fantástica mesmo, assim, eu ficava cuidando, sei lá, uma pessoa lá em cima, lá que tinha que ficar fazendo. Ela passava, às vezes eu olhava lá, ninguém estava olhando ela, estava numa hora escura e ela lá fazendo as performances bem direitinho. Os artistas, quando estavam saindo do palco, eles iam fazendo a coreografia até o último segundo, assim, quando ninguém mais conseguia assistir ele. Ou seja, eles realmente estavam num processo de profissionalismo. Tá? Então, eu acho que isso é bem importante, ou seja, a realização é da equipe, não tem mais a realização eu que fiz, ou essas. Tudo bom? Tá? Então, aqui a gente entra um pouquinho, pessoal, no que nos une. Né? Então, a gente vai fazer um trabalho de empatia. Né? O que une a gente? Qual é essa relação de união? O que faz a gente ter isso? Tá? Então hoje a gente vai trabalhar, como eu disse vocês, vai trabalhar muito vocês, né? A gente vai trabalhar muito na empatia, nós e o que a gente tem a oferecer e o que a gente pode melhorar nos nossos projetos. Mas o Marcelo falou assim, buscar solução. Qual é uma das grandes questões que a gente busca? A gente quer investigar, experimentar e testar possibilidades. Então, uma das questões quando a gente usa a metodologia do Design Thinking é exatamente isso, a gente investigar as questões antes de propor soluções. Tá? Então, em vez de a gente achar assim, a solução é essa, a gente vai lá, investiga, fica planejando, pensando, aí depois a gente olha lá assim, quais são as alternativas que a gente tem? Experimenta e testa esses experimentos. Não preciso acertar de primeira. Né? Então, a gente pode ir. E a gente tem uma palavrinha muito boa quando a gente fala de Design Thinking, que se chama iteração, que é, se eu comecei a fazer algo e não deu certo, não tem problema, volta lá, tenta de novo, faz onde está o erro e coisa e tal, e recomeça tudo de novo. Então esse é um dos pontos que a gente fala do Design Thinking. Então a gente quer transformar, né, as questões para isso. Então, pessoal, isso aqui é digamos assim, o pensamento do Design Thinking, tá? A gente, pessoal, vai trabalhar hoje nessa questão aqui, tá? Então, o meu modelo para vocês hoje vai ser de investigar, tá? De conhecer as pessoas e conhecer o contexto. Então, a gente vai trabalhar bastante naquilo quem são vocês e com quem vocês se relacionam, tá? A gente vai, depois que a gente faz isso, a gente analisa e compreende um problema para a cocriação, e aí entra um trabalho que é de investigação, ou seja, qual o problema real. Talvez, para mim, esse é um dos grandes baratos do Design Thinking, que a gente passa tempo tentando descobrir qual é o problema de verdade. Né? Acho que esse é o ponto principal. Aí a gente começa a projetar, formar soluções, quais são as soluções que pode ser, e tangibilizar e criar valor. Aqui, nessa questão de projetar, eu acho que para quem gosta de negociação, mediação, e para quem está nesse mundo, e mesmo para relações empresariais, é isso. A gente tem várias soluções, a gente pode criar várias soluções, não precisa ter uma única solução. Né? Então, esse que é o desafio que a gente está buscando aí. Para quem é mais do mundo jurídico, é exatamente isso, né? O quanto a gente vai sair um pouco de buscar uma decisão
judicial e pode achar soluções para os problemas que está vendo. Então, o Design Thinking é inovação com foco no ser humano, centrada no ser humano, tá? Então, pessoas no centro das decisões. Então, a gente quer saber quem são as pessoas, como é que a gente se relaciona, como é que se dá essa interação entre as pessoas, tá? Então, vamos lá. Aqui é o conceito, tá? Tim Brown, como eu falei da IDEO, ele é um grande pensador. Ele tem o livro dele tradicional, que é Design, o nome é Design Thinking, mas ele tem um que eu mais gosto do livro dele, chamado Mudança pelo Design, tá? Até se tiver que ler um ou outro, eu diria que ler o segundo, que é Mudança pelo Design, que eu acho que é mais legal, uma capinha vermelha. Tá? Então, por isso que aqui é combinar a empatia pelo contexto do problema, criatividade na geração de insights, soluções e a racionalização de analisar e formatar as soluções ao contexto. Então, vocês veem que a empatia está no centro de tudo, né? Se eu não sei quem eu sou e se eu não sei quem é o meu cliente, como é que eu me relaciono com ele, eu não tenho condições de entregar algo interessante para ele. Então, essa que é a grande questão que a gente trabalha. Tá? Então, é cocriação, compreensão e cocriação, tá? E experimentação das soluções. Tá? Então, vamos lá. Design Thinking, a gente quer identificar problemas para gerar soluções. Tá? Esse é o básico e simples. Tá? Aqui tem duas questões que dá muita... que nos ambientes de Design Thinking dá muitas questões. Tá? Muita gente diz que a gente tem que buscar soluções simples, enquanto que muitos, eu não sei até se não tem aqui, mas em alguns momentos se diz assim, o Design Thinking, se existem problemas complexos, exigem soluções complexas. Tá? E o Design Thinking ajuda a ter essas soluções complexas para problemas complexos. Eu já penso que a gente tem problemas complexos e a gente tem que buscar soluções, mas eu acho que o adjetivo das soluções não seria a palavra complexo. Né? Acho que a gente deveria buscar soluções para problemas que são complexos. A solução não é complexa, a meu ver. Tá? Então, quais são os valores, tá, do Design Thinking? Tá? Então, a gente vai trabalhar a empatia, como é que se cria empatia, como é que se relaciona empatia. A gente trabalha com colaboração. Deve ter um slide aí, mas eu sempre me antecipo quando eu falo disso. Soluções de problemas, né? A gente cria empatia e todo mundo já ouviu numa comunicação ou numa negociação, outra slidezinho fácil de fazer e difícil de aplicar, que se chama escutativa, né? Escutar atentamente, tá? Isso é fundamental no Design Thinking, tá? Trabalhar colaborativamente. Então, assim, quando a gente estiver fazendo, não existe propriedade intelectual. O que vem para a mesa é de todo mundo e eu posso pegar aquela ideia e passar a criar acima daquela ideia. Tá? E esse é o maior desafio, maior legal que eu acho, que é para a gente exercitar a escutativa. Tá? Então, assim, o que é? Geralmente alguém está dando uma ideia, né? E a gente diz, essa ideia é boa, mas eu tenho que achar uma melhor. E aí o cara está no meio da ideia e a gente para de escutar e começa a pensar numa ideia melhor, porque eu não consigo combinar ideias, geralmente é um contra o outro. Tá? Por isso que quando a gente trabalha no Design Thinking, a gente pega os post-its, escreve, tá? Uma ideiazinha para o post-it, máximo um pouquinho mais ali, mas não é para escrever um texto no post-it, e põe em cima da mesa, porque pode ser a ideia mais maluca que tem, mas, cara, a ideia mais maluca para mim, posso ajudar o cara que nunca tinha pensado naquilo, daí ele vai pegar aquela ideia maluca, vai colocar o que ele pensa, e aí o outro vai pegar, e a gente já tem 4 botando, e o que poderia ser uma ideia contra 2 ou 3, passou a ser o melhor de 3 ou 4 ideias, e aí assim a gente tem a melhor ideia. Tá? Então esse é o objetivo da gente fazer o Design Thinking. Tá? Então a gente tem que quebrar muitas questões, que é, por que tem os post-its? Para ninguém ficar com medo e receio de escrever. Tá? Então assim, veio na cabeça, põe no post-it, põe na mesa. Mas apaga os post-its, tá? A gente vai brincar lá, apaga, escreve, põe lá. Se depois não funcionar, a gente vai separar o que funcionou, o que não funcionou, beleza, mas não fique esperando assim, eu tenho que botar uma palavra boa, não sei qual é a palavra, sai escrevendo, tá? Isso vai ser bem importante a gente sair tocando. Por isso que tem aquela lá, não tem problema, não tem o que é certo e errado, e não tem, mas isso já botei e não funcionou. Tenta trazer essas ideias, tá?
colaboração é a experimentação, tá? Que é criatividade. Tá? Então experimente. Tá? É isso aqui que eu acho bacana. Pode ser, não sei, põe na mesa. Tá? É a hora da gente ter ideias aqui e tudo mais. Abordagem, tá, pessoal? Então, aqui já é uma abordagem depois quando a gente cria um problema, tá? Hoje, a gente, como eu falei, a gente vai trabalhar na empatia no contexto de vocês. A gente vai lá, por que a gente usa os post-its para a gente fazer isso? Porque a gente cria opções. Então, lá veio várias ideias, a gente teve meia dúzia de opções, e aí depois que a gente tem essas opções, a gente vai fazendo escolhas, tá? Então, aqui está a minha colinha que eu falei antes para vocês, que é exatamente isso. Cara, a ideia de um e a ideia de outro tem que ser a melhor ideia, não é a ideia de um contra o outro, tá? Então, isso é que nem resiliência, que eu falei para vocês, não é minha área, mas é super importante, porque é super difícil da gente escutar, tá? O que o outro tem e colocar. Aqui, pessoal, então, digamos assim, o Design Thinking tem várias escolas, tá, pessoal? Então, existe a escola do Tim Brown. Existe uma escola bem bacana que está muito em voga, pessoal, que se chama Sprint Design, tá? O Sprint Design é a metodologia que o pessoal do Google, e tem um livro bem bacana chamado Sprint, tá? SPRNT, ele não foi é em português, mas a capa é a mesma. É a metodologia que o pessoal do Google se utilizou do Design Thinking e criou a metodologia deles, tá? Então, em vez de ser os 6, 7 passos, são 5 passos, tá? Tá muito em voga. Aí depois tem uma menina que fala de Legal Design, que é da escola de Stanford, nos Estados Unidos, tá? Que ela está fazendo principalmente esse lado, se vocês depois quiserem olhar, é The Stanford School, tá? Margaret, o nome dela, ela está falando mais nesse lado do Legal Design para documentos, tá? Então vocês vão entrar no site dela, os documentos, ela dá exemplos de documentos que ela está fazendo, ela tem contratos de confidencialidade lá, por exemplo, que é só visual, assim, não tem muito menos escrita, então tem bastante isso. Então tem muita gente dessas escolas criativas, tem quem já deve ter ouvido falar sempre aí a escola da Singularity, tá, nos Estados Unidos, e principalmente lá nos países nórdicos, lá na Dinamarca e tudo mais, tem um pessoal de criatividade muito bacana desenvolvendo. Eu trago aqui para vocês a questão do IDEO, tá? Então, tudo começa, pessoal, pela empatia e pela gente identificar o contexto, tá? Entendimento, observação e ponto de vista. Tá? Então, assim, qual o entendimento que a gente tem, como que a gente observa as coisas, tem um ponto de vista. Depois que a gente tem isso, a gente vai ter um problema a resolver e a gente cria de novo. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar, é o que a gente chama, que eu tentei simplificar naquele... Aqui, isso aqui a gente chama duplo diamante, tá? Então a gente faz esse trabalho aqui 2 vezes. A gente cria opções, faz escolhas, depois a gente cria de novo e faz escolha. Então a gente faz um duplo diamante para resolver os problemas. Aqui é a palavrinha que eu falei para vocês, iteração, tá? A gente entra na prototipagem, testa, tá? Então assim, testa. Mas será que vai funcionar? Não sei. Testa. Tá? Então isso é bem importante. Vamos fazer um teste? Se não funcionar, não tem problema. Tá? E a iteração. Não funcionou? Volta. Tá? Então isso aqui tem sempre um ponto. Eu fiz um trabalho com uma turma de jovens advogados, só que a gente trabalhou uma pergunta específica, né? Como é que eles buscavam a felicidade no ambiente de trabalho deles. E eram 3 grupos, na verdade, no dia lá. Teve um grupo que trabalhou, a gente já trabalhou, era 13h30 da tarde, e tinha um grupo que não saía do lugar. Aí eu fiquei, o problema estava errado. A gente voltou lá para trás, e eles assim, mas os outros grupos já... Eu falei, não tem, vamos... A gente não precisa terminar o trabalho hoje, mas é importante você... E aí eu disse, cara, vocês comprovaram, o melhor resultado do grupo é vocês, porque vocês comprovaram para mim que vale a pena eu voltar para trás, entendeu? Por que eu vou gastar mais 1h30, 2 horas, se eu estou com uma premissa errada? Né? Então, assim, às vezes a gente tem que dizer assim, puxa, mas eu vou voltar, volta. Esse é um conceito extremamente importante. Então, aqui é um pouquinho do processo mais simplificado, tá, pessoal? Compreender, explorar e materializar. Né? Então, compreensão é fundamental. Explorar e materializar. E aí a gente entra na empatia, definição,
idealizar, prototipar e testar. Então aqui, pessoal, a questão da empatia é bem importante, para a gente saber o que o meu cliente quer. Tá? E a empatia é entender e observar. Tá? E aí eu posso fazer trabalhos de campo com entrevistas. Tá? Existe, por exemplo, o mapa da empatia. A gente vai fazer um pouquinho diferente do mapa da empatia, mas é porque eu quero trabalhar com vocês. Mas a gente vai lá, faz entrevistas, vê quem são, qual é o meu público-alvo, qual é o contexto, tá? Tudo sem julgamento. Tá? Então eu vou lá entender e observar. Tá? Eu brinco com as pessoas, vai no shopping, fica sentado lá, tomando café e fica observando como é que as pessoas funcionam, coisa e tal, como é que são as coisas. Né? Então esse tipo de coisa, assim, qual é a atividade de vocês, o que vocês têm, quem é o cliente de vocês, vai lá, passa um dia lá só olhando, observando, tomando café, né? Se tem alguém específico, né? Eu brinco, vai ser sombra dessa pessoa uma tarde, um turno, um dia que seja, assim, vai lá vendo quais são as dificuldades. Tá? Aí a gente faz definições e aí sim depois a gente entra num processo para chegar às decisões. Tá? Então, compartilhar ideias, todas as ideias válidas, aqui é o processo em si, isso a gente vai fazer hoje. Tá? Então, sem priorização, sem pensar, sim, aqui é o sim e pensar, né? Também é outra que a gente fala, né? Não é sim, mas, né? Fala sim e, né? Então tira o mas. E aí a gente tem os protótipos, o que a gente pode testar, né? Então o que a gente pode fazer, tá? Então a gente vai, de alguma forma a gente vai ter isso, porque a gente vai olhar um pouquinho o que a gente pode, o que vocês podem melhorar, enfim, naquilo que vocês estão entregando. Tá? Deixa eu buscar a mesma ideia, o porquê. Aqui, como eu falei para vocês, é fácil fazer esse slide, tá? Pensar fora da caixa. Mas eu acho que também tem uma coisa bem bacana, que é aquilo que vocês pensam, põe lá, porque alguém pode usar aquela ideia de vocês, daquilo que vocês tiveram, e colocar algo em cima e vocês terem algo melhor. Tá? Então assim, eu tenho essa ideia, põe lá, põe no post-it, colocar, nunca tinha pensado nisso, coisa e tal, e aí as ideias vêm. Aí a gente vai trabalhar colaborativamente. Tá? Então, no slide antes, aqui tem a questão do exemplo, sair do automático, isso aqui eu acho a questão mais bacana, vocês já estão aqui. Desapegar de si mesmo, né? Tem aqui são dois ensinamentos, né? O desapegar de si mesmo é entregar as suas ideias, mas também conseguir entender que às vezes a tua ideia não vai ser a melhor, ou que alguém roubou a tua ideia e em cima da tua ideia construiu algo novo. Tá? Então isso é super bacana, pessoal. Só que é uma mudança de mentalidade bem importante que a gente tem. Poxa, mas ele pegou a minha ideia e criou algo novo. Que legal, bacana. Né? Então é uma mudança do nosso jeito de pensar. Como eu disse, eu antecipei um pouco essa apresentação, a gente volta depois em alguns momentos, se for preciso, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho, a gente vai fazer alguma coisa no final da manhã, mas principalmente do exercício a gente vai fazer o processo bacana mesmo, que é de tarde, tá? Importante, tá? O Design Thinking trabalha exatamente na colaboração e trabalha na gente ter um brainstorm. Então a gente vai usar os post-its, tá? Então, assim, pessoal, registrar todas as ideias e percepções, tá? Então, vai ter um momento que vocês vão ficar quietinho ali e sai registrando, não tem problema. Vai registrando, vai ter os templates aqui para vocês e vai colocando, tá? Não é para achar assim, eu tenho que ter a palavra ou post-it, não. Vai ser quanto mais melhor, tá? Acho que tem um slide. Quantidade importa, tá? Então, quantidade importa, tá? Não está no slide aqui, mas então, registra tudo. Tá? A gente pode integrar visões, tá? E a gente vai fazer alguma coisa antes sobre isso. Prototipar. Tá? Então, mudanças de paradigma no Design Thinking. Decisões centradas no ser humano. Questionar as questões, né? Pode ser a expressão, mas é isso, cara, questiona tudo, pode questionar tudo. A gente está aqui para questionar, para achar as perguntas. Construir para pensar e iteração. Então, assim, eu acho que o mais legal é isso. Tá? Iteração puxa, pensei que era assim, não era, volta. Pensei que era assim, não era, não tem problema. Tá? Aqui que eu falei para vocês, que é o caos, né? Então, assim,
Se vocês se sentirem confusos, não tem um problema, porque o que a gente quer? É uma via de mão dupla. A gente primeiro quer largar tudo pro ambiente, né? Criar o caos, criar uma confusão, e aí depois a gente tem uma via de mão dupla e cada um de vocês vai buscando aquilo que for importante, aquilo que for legal para vocês levarem adiante. Tá? Então, essas aqui são as regras de brainstorm, tá? Acho que é bem tranquilo. Vamos lá. Uma conversa por vez, tá? Então isso é bem importante, tá? Quando a gente estiver no meio do burburinho. Uma conversa por vez não significa assim, não pode ter debate, coisa e tal. Não, mas não é para ter aqueles debates tradicionais das reuniões, de que cada um tem o seu pensamento e quer evoluir. Uma conversa por vez é exatamente para a gente ter a escutativa e conseguir ir levar adiante e conseguir construir em cima das ideias dos outros. Tá? Quantidade importa, então foi aquilo que a gente colocou anteriormente. A gente quer construir sobre as ideias dos outros. Tá? O mais bacana é encorajar as ideias malucas, então encorajam as ideias que são diferentes. Tá? Seja visual, mantenha o foco e não faça crítica nem julgamento. Tá? Então diga não aos nãos, tá? Quanto mais melhor. Tá? São aquelas duas frases lá que eu comentei com vocês. Não pode dizer não, ou assim, não é assim que se faz, ou assim não pode, ou coisa desse tipo. Tá? Então esse é o fundamental que a gente quer. Então, como brincar para montar algo legal, né? A gente vai falar de empatia bastante. Bom, qualquer um que tenha feito um curso de negociação já deve ter visto, ou brincou nas redes sociais, já deve ter visto isso. Tá? Então, todo ponto de vista é apenas um ponto de vista, por isso que a gente quer fazer. Tem alguém não vendo duas pessoas aqui, que não conhece esse exercício? Quem não conhece esse exercício? Está vendo duas pessoas? Quem não conhece está vendo duas, que está vendo duas? Tem duas pessoas aqui. Está vendo duas? Já viu as duas? Tem alguém que ainda não viu as duas? Que bom que vocês não estão vendo as duas, porque daí faz sentido o exercício. Viu as duas? Não? Tem duas pessoas aqui. Quem viu uma menina bonita? Isso é fácil. Mas tem uma senhora. Eu brinco que é quase uma bruxa. Tá? É uma bruxa, tá? Alguém não viu a bruxa? Não? Eu não vi. Tá. Tem uma bruxa aqui, que aqui é o nariz dela, tá? E aqui é a boca. Tá? Aqui é o olho da bruxa, tá olhando assim pra cá. Esquece esse bonezinho aqui. Já assistiu? Viu ou não? Deixa eu tentar te ajudar aqui assim. Consegue ver uma bruxa aqui? Olha o queixo, Depois a gente volta. Na verdade, faz sei lá quanto tempo que eu apresento isso, eu sempre digo que eu tenho que trazer as... enxergar três. Três? Bom. Então, a moça olhando pro fundo também. Isso, que é a bonita. Sim, não, ela tá olhando pro lado e tem uma outra olhando pro Não, fundo. pro lado é a véia. Por exemplo. Lá, tem uma pessoa olhando pra lá. Isso é criatividade, Essa olhando pra lá, Tá. essa olhando pra cá e a bruxa. É a mesma olhando também. Tá, tudo bem, a mesma bruxa. Entendi. Isso é criatividade, Marcelo. Obrigado. Mas um dia eu ainda vou parar e botar para ver as duas imagens para quem não consegue enxergar. Mas a gente chega lá, até o fim do dia a gente chega lá. Tá? E é bom porque, para vocês verem como realmente acontece, tá? Porque a gente vê isso, então é tudo apenas um ponto de vista. Tá? Às vezes a gente não consegue enxergar as coisas e alguém vem e mostra as coisas para a gente. Tá? Então a gente quer registrar tudo que surpreende e todas as emoções percebidas, tá, pessoal? Então vamos para um mundo cheio de oportunidades. Bom, para o pessoal da EAD era isso, tá? Agora eu vou fazer um exercício de comunicação. Tem muita gente no EAD, não?
Sim. 5? Tá. Em algum momento no final, trazer uma questão. Deixa eu fazer, então, só trazer um exemplo para o pessoal que está no EAD, pessoal. Eu vou abrir, então, como tem um pessoal no EAD, essas apresentações eu ia fazer em alguns momentos. Eu vou só abrir uma outra apresentação que eu vou trazer, eu vou para o fim lá, trazer um exemplo do caso do Philips, que eles usaram, da Philips que eles usaram o Design Thinking. Então aqui eu vou trazer só um exemplo, pessoal, do caso da Philips Healthcare, que eles fizeram um trabalho. A Philips da Holanda é uma empresa de saúde, bem-estar. Vamos lá, a gente falou um pouquinho lá no início de propósito, né? Focado em melhorar a vida das pessoas através de inovações significativas nas áreas de cuidados com a saúde, estilo de vida e iluminação. Então, assim, eles não estão dizendo o que eles vendem, né? Para quem também hoje em dia olha os que a gente chama de influenciadores, a gente tem buscando aquelas pessoas que têm o mesmo estilo de vida que a gente. Então, antigamente a gente vendia lá corrida, vendia não sei o que. Hoje a gente vende estilo de vida. Quem é que pensa que nem eu? Quem é que faz exercício? Quem é que gosta de comer as mesmas coisas que eu e tudo mais? Tá? Então, o foco, né? Entregar produtos e soluções avançadas tecnologicamente para tratar com as questões. Então, esses são os propósitos, é o que a Philips, a Royal Philips tem em termos de inovação questão. Então, ela busca inovações abertas, tá? Pesquisa, design. E aí, ela tem a questão de exames por imagem, né? E a questão dos radiologistas. Ela vai adiante, tá? E aí, o que ela quer? Sempre que vocês ouvirem também, hoje está muito em voga a questão da experiência do usuário. Tá? Então vocês vão sempre ouvir assim, né? Principalmente o pessoal da educação vai dizer assim, qual a experiência do usuário? Como é que eu vivo a experiência do usuário? Né? E aí eles fazem questões de saúde. Né? Então eles foram lá, a visão da experiência dos usuários, eles queriam saber como é que as pessoas viviam, qual era a experiência deles. E a ansiedade, né? Qual é a situação do problema? A ansiedade das pessoas, né? Dos pacientes nos exames da tomografia e ressonância. Né? Então, a ansiedade do paciente dificulta a permanência dentro dos aparelhos de tomografia e ressonância magnética. Eu, por exemplo, não consigo fazer os exames. Então, eu tenho que marcar 2 horas, tenho que pagar 2 consultas lá, eu vou lá, sou sedado e só consigo fazer os exames sedados. Então esse aumenta os riscos e os tempos dos procedimentos. Tá? Então é mais difícil de marcar, porque tem que ser 2, coisa e tal, eu marco à meia-noite agora, é bom que tem, mas é um caso que eu não tenho. E a movimentação, obviamente, que afeta a qualidade, né? Precisa mais tempo lá para atender só porque eu não consigo ficar dentro da maquinazinha lá. Tá? Então, o que eles estão buscando? Máquina potente, qualidade, redução e redução de custos, né? Se a gente for olhar aí, sempre tem a questão dos custos. Então, estratégia de inovação. E aí, os passos de inovação, tá, pessoal? Eles foram lá, reuniram especialistas de diferentes áreas para interpretar as experiências dos clientes. Então, qual era a experiência dos clientes que estão lá fazendo as ressonâncias? Síntese das interpretações e ideias para o futuro, tá? E aí eles foram criando protótipos e testes. Tá? E aí a criação de uma nova perspectiva sobre o usuário e para ele. Tá? Então o projeto Arca de Noé. Tá? Explorou a experiência de ir para a cama, dormir e acordar. Então qual é o sentido? Intimidade, imaginação e jogo. Tá? Experimento interativo. Permitia o sujeito projetar nuvens, poemas e outras imagens no teto do quarto. Tá? Então, eles foram buscando a questão das tecnologias. Né? O potencial das tecnologias, de mídia e tudo mais, projeção de vídeo, educação para a criança através da história. Tudo isso para quem quer fazer um exame. Tá? Então, ela queria interpretações, milhares de interpretações que criariam ruídos e não diferenciais. Tá? Então, eles buscaram alguma coisa sólida para o contexto. Tá? Eles foram lá no psicólogo, no intérprete, e aí eles começaram a achar soluções para isso. Tá? Quero chegar nas soluções. Tá?
Então, solução revolucionária para reduzir a ansiedade sentida por pacientes em exame de diagnóstico por imagem, tais como tomografia. Eles começaram a fazer os quartos, não sei se dá para ver, com imagens aqui para as crianças. Tá? Então, o ambiente começou a ficar diferente. Tá? Então, aqui a menina botando ali o pelinho e tal. Tá? Então, assim, começou a tudo ficar, o ambiente ficar, isso aqui é o local onde vai ser feito o exame. Então, o ambiente, eles criaram que a experiência do usuário fosse diferente, ou seja, que ele não se sentisse que estava fazendo um exame, alguma questão computadorizada. Tá? Então, eles passaram a fazer esse tipo de ambiente, tá? Sobre como que seriam a experiência. Tá? Então, esse é um caso bastante famoso. Eu esqueci o nome dele agora, mas é o sócio da IDEO, lá do Tim Brown, que trabalha muito com esse projeto e tudo mais da Philips. Tá? Então, eu queria trazer esse caso para vocês, para a gente ver o quanto a gente pode evoluir nessas questões. Isso tudo através do Design Thinking, pessoal, porque o Design Thinking faz pensar. Né? Como eu disse, assim, vou trazer uma ideia aqui inicial para vocês hoje, mas o Design Thinking tem essa visão, eu usar a metodologia para as coisas acontecerem, para as coisas fluírem, e não simplesmente assim, eu tenho um problema, qual é a solução? Né? Eu tenho um problema, eu tenho diversas soluções, quem sou eu, quem é o meu cliente, como é que a gente aborda isso, como é que a gente busca essa experiência. Tá? Então, eu quis antecipar isso para o pessoal da EAD. Do pessoal da EAD também, estou inteiramente à disposição, se em algum momento precisarem de livros, materiais e tudo mais. E provavelmente no final do dia a gente volta aqui com uma apresentação do pessoal também para ver como é que foi a experiência do dia deles. Uma vez que essas duas atividades também fazem parte do processo de cura. Se porventura alguma mulher está precisando, né, trabalhar um pouco a questão da ansiedade, quem sabe resgatar, né, o seu centramento, são atividades que possibilitam isso. Os nossos recursos principais é o espaço. Nós temos um excelente espaço, esse espaço ele é amplo. Nós temos tempo, né, já chegamos assim no momento da nossa vida que temos tempo disponível para dedicar para essa atividade. Nós temos talentos, uma vez que essa equipe gestora, cada profissional é formada numa área, né, então essa multidisciplinariedade nos facilita, nos oportuniza, né, alavancar várias frentes. Nós temos essa empresa que deseja melhorar a vida das mulheres e, mais do que isso, nós temos muita vontade de prosperar. Prosperar não só individualmente, mas quando a gente olha para fora e pensa no mundo. Né? Nós queremos sim um mundo mais próspero, nós queremos vidas mais prósperas. Sabemos que as mulheres elas acabam se tornando o centro familiar. Então, onde a gente consegue fazer um resgate de uma mulher, muitas vezes ali por trás está uma família toda, né, que vem junto com ela, empreendendo e crescendo e evoluindo. As nossas parcerias principais, né, são as empresas, as sócias, né, a gente montou aqui uma sociedade. Nós vamos contar também com trabalhos voluntários, uma vez que os profissionais eles vão poder ofertar um serviço dentro da nossa empresa em troca de um outro serviço, de uma outra atividade, um outro atendimento. E os parceiros, né, parceiros tanto de negócios quanto esse voluntariado entra aqui, as empresas, enfim. A nossa estrutura de custos, né, nós temos um espaço para interação e nós vamos estar ofertando cursos. Então, a gente vai estar comercializando esses cursos, não só na área de beleza e na área de artes manuais, como também o desenvolvimento humano. A gente vai estar com uma grade de cursos que possibilitam o autoconhecimento também. Mais do que isso, vamos contar com assessoria jurídica, né, porque muitas mulheres querem empreender, mas elas não sabem exatamente os passos que
precisam dar. Então, nós teremos essa assessoria jurídica e contaremos também com profissionais da área de coaching, onde estarão ofertando os processos de atendimento, tanto para quem busca empreender, quanto para quem busca ajustar alguma coisa, né? Uma vez que o coaching trabalha com foco, mais ação igual a resultado, e nem sempre o resultado está vinculado diretamente com o empreendedorismo. Às vezes tem que dar uma olhada para dentro para conseguir florescer. O que nós estaremos ganhando, né, com tudo isso? Porcentagem nos serviços prestados, o investimento de grandes empresas através de convênios, oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, trocas e aprendizado, teremos locação de espaços, venda de cursos, e aqui tem um ponto-chave. A beneficiada de hoje pode ser a empreendedora de amanhã. Então, através desse trabalho, sim, nós estamos construindo uma verdadeira corrente do bem, né? Então, esse é o nosso projeto. Por favor, fala da proposta de valor, a frase inicial que me marcou bastante. Proporcionar oportunidades para o desenvolvimento profissional e pessoal de mulheres. Eu acho que é azul, A questão não é? Somos a inspiração para a busca de novos horizontes. Achei muito bacana isso, assim, eu sou a inspiração de novos horizontes, eu quero o infinito, né, o horizonte. Tá? Antes de eu fazer comentários, alguém quer fazer comentários? Jones, que esteve lá ajudando depois, enfim, alguém quer comentar? Quer fazer perguntas? Eu fui o primeiro a comprar a ideia e já sou um investidor do grupo. Quantos por cento já ofertou lá? 2% para começar, né? Porque as gurias também não vão entregar de bandeja de investimentos. Entendi. 2%, mas a gente vai negociando, crescendo junto. Mas eu já estou ali com capital firme ali no investimento. Legal. Alguém mais quer comentar? Só tenho um comentário. Fala isso. Se fosse um pitch, tinha extrapolado o tempo. Ah, sim. Eu ia te falar que tinha 30 segundos, tá? Mas eu resolvi deixar à vontade pra gente não ter esse... Porque a ideia é construir um pitch, né? Então a gente está aprendendo, né? Mas é para aprendizado. Não, eu olhei, tinha 5 e 15, eu ia dizer 30 segundos, mas aí eu falei assim, cara, deixa fluir e coisa e tal. Mas é isso mesmo, tá? Um pitch é 5 minutos e o cara tava falando lá, assim, parou, eles cancelam tudo e vai pra frente. Mas não, aqui a gente tá tranquilo. Eu achei muito legal a construção e eu acho que o mais legal, tem tudo muito bacana, mas ver como quando a gente tá, isso vai evoluindo, e pra mim eu achei muito fantástico esse final, né? Então assim, tu começou com uma frase legal, pra mim a frase em azul é muito marcante, tá? Mas o final também é marcante, né? Porque vocês estão alimentando a cadeia, né? Então, assim, as beneficiadas de hoje poderiam ser as de amanhã. Então, acho que isso ficou muito legal. E isso veio aos 48 do segundo tempo lá, quando a gente já estava debatendo coisa e tal. Veio essa ideia e eu, opa, mas espera aí. E isso que é interessante, tá, pessoal? Eu falei assim, essa ideia é boa, mas não está no quadro. Ela, não, mas a gente já falou. Eu falei, não importa. Escreve e põe no quadro. Escreve e registra. Escreve. A gente às vezes esquece de fazer isso, tá? Então acho que esse foi a última pegada que é escreve. Foi entendendo? Depois, vocês viram, se não der, depois a gente rasga, põe fora. Eu cheguei em vários lugares, rasguei, botei fora, mas pelo menos a gente não perdeu as ideias. Show de bola. Próximo a se apresentar? Vai, Marcelo. Vai, Paulinho. Vocês lá? Vocês, no caso, em questão é vocês, Paulo. Vocês aí? Pode apresentar lá. Vai. Pode apresentar aí. Se suicidou. 5 minutos pra vocês, tá? Foi só para as meninas que eu dei colher de chá. Pra vocês é 5 minutos. Pode começar. Boa tarde, pessoal. Então, qual é a nossa ideia, né? Você mais feliz em um mundo melhor. O objetivo da nossa empresa é integrar empresas, tá, que tenham essa veia de sustentabilidade socioambiental com as comunidades da sua volta, né? Então, é melhorar o ecossistema onde essas empresas se encontram. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai na comunidade, faz uma pesquisa dentro da comunidade, identifica quais são os principais problemas dessa comunidade,
vai nas empresas, né, que estão na volta daquela comunidade e oferece um projeto socioambiental para que melhorar a vida dessa comunidade e essa relação. É integrar empresas e comunidade, né, num projeto socioambiental que tenha sustentabilidade e melhore a vida das pessoas, tanto das empresas, dos seus empregados, quanto daquela comunidade que está ali. Isso através de metodologias de integração, né, com muita diversão, com muita satisfação e com muita educação. Então é levar para essas comunidades uma forma delas se autossustentarem, de melhorarem a sua vida em comunidade, as suas relações com as empresas que ali estão convivendo com elas. Através, né, da melhoria do solo, melhoria da qualidade do ar, qualidade de vida, enfim. Esse é o nosso principal foco. Muito bom, parabéns. Qual é o elemento principal? A história dessa turma aqui, depois vocês podem fazer as perguntas e colocar, mas o mais bacana que eu achei assim, que eles queriam um mundo. E estava muito difícil de focar, então era vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo e tudo mais, tá? E até o momento que a gente conseguiu chegar na proposta de valor, que era questões socioambientais, mas para transformar o mundo mais bonito, mais divertido, tem mais terceiro. Pessoas satisfeitas e felizes. E pessoas satisfeitas e felizes. Você Quando a gente feliz enxergou melhor. isso, a gente conseguiu ver quem a gente queria atender, que era lá bem da direita, o azul lá. Empresas Com pequenos projetos de sustentabilidade socioambiental. Ou seja, eles queriam empresas que já estavam fazendo alguma coisa ambiental. E aí, quando a gente enxergou ou seja, quem não está nem aí, quem não está, eu não quero convencer ninguém. Eu quero pegar os, entre aspas, convertidos, que de certa forma já estejam fazendo. E aí que entra o bacana, porque eu posso estar fazendo algo em energia renovável de solar e não conseguir algo de água, por exemplo, de reuso de água. E a outra empresa pode estar fazendo exatamente o contrário. Então, quem estava ajudando eles era isso. Então, no final, o que eles ganhavam é fazer a troca de quem tem mais. Então, eu entendo de renovação, de utilização de energia solar, o outro de reuso da água, o outro disso aqui, e aí eu consigo fazer essa troca. E aí ficou que é a grande questão. Como é que é o verdinho lá, né? Integrar, como é que eu faço a integração? Integrar empresas e as suas comunidades em projetos ambientais. Exatamente. E aí a gente começa a integrar. E aí tudo começou a ficar muito integrado, porque daí depois quem é que vai me ajudar? As ONGs, mas o poder público tem uma função, porque talvez eu queira fazer um processo socioambiental e tenha dificuldades nas questões ambientais, então trago o poder público para dentro. Então eles conseguiram começar a fazer isso e deixar de querer resolver o mundo e conseguiram identificar. E aí eles é outro caso, como todos vocês, mas eles. Aí eu poderia depois identificar, então e aqueles caras que são poluentes não querem mudar? Então tá, vamos lá, eu faço um outro canvas. Aí é um outro jeito de eu chegar, é uma outra comunidade, eu vou chegar com outro livro embaixo do braço e outra forma de abordagem, tá? É muito legal. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem a expressão que o colega usou, que eu achei muito bacana, que é assim, integrar recursos, né? Ou seja, localizá-los, integrar recursos e carências. Exatamente. Porque um está carente de outro e um tem alguma coisa, então eu posso fazer essa integração. É a troca, né? É a troca que a gente falou. Né? Identificar quem tem e quem precisa. É isso aí. E persuadir quem tem através de fatos e de forma que visualize recompensas para eles. É isso aí, eu tenho que ter recompensado. Botando pressão para os próximos dois grupos aqui, tá? O Diego fez a brincadeira. Como é o teu nome? Nerilene. Nerilene. A gente falou design thinking e comunicação. A forma de expressão de vocês foi muito boa, tá? Não sei se vocês notaram, mas vocês falaram primeiro que vocês, para mim, tá? E ficou muito claro, vocês realmente acreditaram no projeto de vocês, vocês realmente falaram com o coração, tá? Então, comunicação a gente fala com o coração, tá? Isso eu aprendi lá quando eu fui orador da minha turma de faculdade e fui escrever para um tio meu lá e pensava, tio, o senhor falava, ele falou, Thiago, fala com o coração que qualquer coisa que falar vai estar bom, tá? E vocês usaram muito a expressão corporal, tá? Eu achei muito legal isso, tá? Então, assim,
eu não sei se eu até peguei uma foto, tem uma hora que tu tá fazendo assim, cara, e foi muito verdadeiro, da autoestima, de querer realizar, entendeu? Então, assim, isso é muito forte, tá? Porque a expressão corporal de vocês estava verdadeiramente validando o que vocês estavam falando. Não estava falando assim, estou falando, mas meu corpo está dizendo que não é bem assim. Tá? Ficou bem legal. E tu pode fazer que ficou bem legal, pesquisa e coisa e tal, vai sair show de bola. No vídeo vai ficar fantástico. Vamos lá que a gente tem sonhos e tempo para resolver aqui. Cadê a nossa... Como é que eu posso tirar esse... Não precisa mostrar necessário. Os investidores podem ser os investidores. É para mim esse programa. Mas você sabe, pode pode multiplicar. também. Uma franquia masculina. Pode pensar nisso. Nosso papo ficou slim. Mas um braço masculino nessa área. Sim. Já foi? Já foi. Resolveu. É um ponto. É só apertar o ponto ali que ele some a versão. E volta depois? Volta, é só apertar o ponto. Se Deus quiser, ela não Nunca mais na vida. Estão prontos? A palavra está com o senhor, professor Marcelo. Já tá dentro. Olá, nós somos da Ponte dos Sonhos, um grupo de idealistas da iniciativa privada que conecta sonhadores e realizadores para materializar sonhos. Ajudamos jovens e idosos em situação de vulnerabilidade a realizar seus sonhos. Por meio de uma rede avançada de contatos, conectamos empresas, voluntários e profissionais a quem precisa de sua ajuda. Conhecer o seu ídolo, levar uma pessoa idosa à praia, ajudar a criança a vencer o câncer, você pode ser a ponte para este sonho. Muito obrigado. Como é que vocês vão chegar nessas pessoas, Jones? Nós temos tanto o canal digital, quanto membros da nossa equipe que vão fazer esse trabalho literalmente de campo. Né? Se não há uma possibilidade, por exemplo, uma pessoa idosa acamada num hospital, sem o acesso à tecnologia, nossa voz vai ser essa pessoa da nossa equipe, né? Que vai nos locais fazer esse meio de campo. Muito bom. Qual foi a primeira questão que vocês tiveram que enfrentar para chegar nesse público-alvo específico? Nós começamos com uma ideia muito grande. Foi o mesmo problema do outro grupo aqui. É tipo salvar o mundo, mas calma. Dentro desse mundo a gente vai trabalhar com quem especificamente? Então nós ficamos debatendo, trocando ideia, e aí chegamos a, digamos assim, quem possa estar mais sensibilizado, né, em função da sua condição, em função de problema de saúde. Então, no nosso pensar aqui, pode ser quem mais necessita nesse momento. Não que a gente não possa chegar em um momento de ampliar para outros públicos, mas para um primeiro atendimento, foi isso que a gente elencou. Mas se eu pegar o histórico de vocês lá, vocês já têm mais alguns públicos e vocês poderiam construir outros tipos de canvas e realmente ter vários segmentos. Tá? O que eu achei mais legal, o deles foi exatamente a proposta de valor deles já estava muito claro. Eles queriam realizar sonhos, eles queriam conectar pessoas para realizar sonhos. E aí tem uma gama enorme de questões de realizações. Eu posso querer realizações do mega empresário que nunca conseguiu fazer alguma coisa. Eu posso realizar sonhos de pessoas muito bem sucedidas, né? Ou posso realizar sonhos de pessoas muito carentes que eu tenho que fazer. Ou eu posso realizar sonhos de pessoas que estão necessitadas, né? Exato. Então esse foi o grande desafio dele, assim, poxa, tudo isso tem sentido realizar sonho, né? Mas o que está me chamando a atenção, e fecha até com o último grupo, já antecipando, vejam que todos vocês tiveram muito interesse em colaborar com quem já está a fim de se ajudar. Né? Quem já diz assim, quem não está se fazendo de vítima ou se não está refratário, digamos assim, contra alguma coisa. Né? Eu estou aqui, não sei como fazer, me mostra o caminho, me dá o caminho. Né? Então, deles,
E aí, o grande desafio é porque a proposta de valor já sabe, eu quero realizar sonhos. O objetivo é realizar sonhos, né? Ponte dos sonhos, é isso? Exatamente. E aí agora era só achar os públicos. E aí a provocação que eu fiz, que é a pergunta aqui, eu fiz assim, ele botou lá chat e coisa e tal, eu falei, tá, e aí, quem é que vai chegar lá no hospital lá? E ele não tinha colocado, ele falou, é que a gente tá botando o... Foi o mesmo caso da minha, a gente coloca no papel. Coloca no papel, né? Que é chegar lá e fazer essas questões. Muito legal, parabéns, obrigado. Como é que é? Os últimos serão os primeiros? A gente está indo para longe, né? Vou ficar mais perto. Pode começar. Bom, nosso grupo planejou uma tarefa na área de organização do tempo, né? Quase todo mundo tem algum problema na área de organização do tempo, mas o que mais conta é alguma maneira de colocar as pessoas em metas um pouco mais definidas, né? Quando buscamos trabalhar com pessoas com metas definidas, né? Dispostas a se adaptarem às metas, né? Esquecerem metas irrealizáveis, né? Sempre lembro de uma coisa, quem quer o objetivo quer o custo, né? Se não quer o custo é por um fundo, não quer ou não está consciente de que não quer a meta, né? Então, buscamos buscar parceiros desenvolvedores, né? Um software, uma ideia, um app que trabalhasse com roteiros na área de desenvolvimento de tempo, né? E tanto em dicas especiais como em algumas metas, aquela ideia do query and answer, né? Perguntas mais frequentes, respostas prontas, e não havendo um QIA pronto, uma forma de envio via app, alguma forma de desenvolvimento. Né? Metas, buscar pessoas felizes, otimizando o tempo, uma melhoria na qualidade de vida. Né? Quando o tempo não é administrado, o que se gera é um constante estresse. Né? Então, uma busca de uma redução do estresse e otimizar o tempo, portanto, buscando uma qualidade de vida. Né? Uma espécie de lembrete, né? Uma metáfora Red Bull, a vida dá asas, né? Então, uma possibilidade de fazer a pessoa realizar um pouco suas potencialidades, né? Buscar qualidade na otimização de tempo, conectividade de equipe e uma plataforma simplificada de controle e gerenciamento, né? E trabalhando com divulgação, cursos, parceria com cursinhos, cursos de formação, etc. Bom, quem quer complementar? E com isso tudo, atingirmos a dignificação pessoal e alcançarmos novos horizontes. Ótimo, quer mais? Qual é a proposta de valor? O que está escrito na proposta de valor, a frase lá? Tem no meio lá? Essa é otimizar o uso do tempo em busca de qualidade de vida. E o resultado, o benefício para vocês é dignificação pessoal e novos horizontes. É isso? Tá. Olha, em primeiro lugar, parabéns. Eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, eles realmente criaram o caos. Tá? Eu acho que isso foi o mais emblemático. Infelizmente, eu me passei e não tirei foto. Tá? Aquilo lá estava pinhado de ideia, pinhado de post-it, um em cima do outro, ideias. Então, eles realmente foram no caos, que é muito legal. Tá? E do caos, eles conseguiram começar a entender que eles poderiam fazer esses resumos, e eles começaram a vir com esses resumos, e a proposta de valor veio exatamente numa questão dessas. E a proposta de valor geralmente é o mais difícil, só para esse grupo aqui que acabou sendo mais simples. Mas a partir do momento que veio a clareza da proposta de valor, eles conseguiram trabalhar exatamente as demais questões, o que ficou muito bacana. Tá? E aí, eu acho que para mim tem duas questões bem bacanas de vocês. Primeiro, essa questão da dignificação e dos novos horizontes, ou seja, quando eles fazem isso, como é o teu nome?
O Rômulo acabou falando do que vocês fazem, tá? Ótimo, mas quando a gente olha isso, quando a gente mostra a nossa proposta, o valor é muito maior do que o que vocês fazem. Né? Então, assim, cara, nós damos novos horizontes, a gente otimiza a vida das pessoas, a gente dá qualidade de vida para elas. Ou seja, como vocês fazem isso passou a ser até um detalhe, porque elas querem exatamente isso. E uma coisa que ficou bem legal aqui, em determinado momento estava discutindo e se falou, a gente quer, o que a gente faz? Né? Eu falei aqui, para mim veio a imagem de quem é o parceiro deles, um triatleta. Né? Eu tenho que correr, nadar, andar de bicicleta, então eu tenho que organizar meu tempo bem certinho, porque senão eu não consigo. Tá? E aí a gente discutindo, eu falei assim, poxa, vocês dão um up, vocês levam a pessoa, não sei o quê. E aí eu acho que foi o Marcelo, veio Red Bull. Né? E daí, Red Bull te dá asas e coisa e tal, eu posso botar isso? Põe metáforas, pessoal, é fantástico. Tá? Eu quero subir no Himalaia, como é que eu faço isso? Ou seja, usar esse tipo de metáfora é super importante e super bom. Então, quando vier essas ideias meio malucas, bota, porque, não preciso falar mais nada. Né? O que eu vou dizer do projeto deles? O projeto deles dá asas para as pessoas. É como se eu tomasse um Red Bull sem precisar comprar o Red Bull. Pronto. Fechou todas. Tá? Então, esse era o objetivo. Muito obrigado. Pode sentar, gente. Só vou passar... Tu arruma ali para eu passar só um vídeo final. Pessoal, eu não sei, eu gostaria que vocês falassem alguma coisa. Tem só um ponto final aqui que não vai funcionar porque foram 3 embora. Eu não vou fazer. Eu particularmente adorei, tá? Achei fantástico. Vocês não têm ideia do quão difícil é se chegar em proposta de valores, tá? E vocês conseguiram super bem todos os grupos, tá? Às vezes fecha, às vezes, olha, a gente fica penando com alguém para achar uma proposta de valor. E vocês viram que todos vocês chegaram na proposta de valor, vocês todos chegaram num propósito, pessoal. A partir do momento que eu tenho um propósito, vocês sabem o que vocês querem, otimizar o tempo. Lá tinha um que era por que eu falei do integrado? Porque eles botaram lá projetos socioambientais, né? Sim. Cara, não diz nada. Que cara, o projeto lá. Não, mas eu integrar e fazer uma troca de quem tem para entregar e quem tem para receber. Opa, peraí, isso sim é uma entrega diferente, né? Enfim, de todos vocês, eu achei que vocês chegaram exatamente quando a gente acha o propósito, que é lá o Simon Sinek, que é o Golden Circle. Quando eu sei o que eu quero, o que eu entregar, aí o que ou como a gente consegue fazer. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, pessoal, eu vou só passar de final um vídeo que eu gosto. Eu trago vários vídeos dependendo de como vai. Tá? Vocês conhecem o X Factor? X Factor e coisa e tal? Tá. Eu vou passar um vídeo para vocês. E depois, só pra gente não esquecer de tirar uma foto todo mundo junto, né? Acho que eu sempre esqueço dessas fotos. Eu vou passar um vídeo para vocês que fala um pouco de propósito, tá? É um brasileiro que tem que ele cria como se fosse um estúdio de dança, tá? Só que ele está em inglês, então acho que esse não tem a tradução, tá? Que ele participa desse programa do X Factor, tá? Onde as pessoas vão lá, tipo lá o The Voice, coisa e tal, se apresentam para depois receber recompensas. Esse é um brasileiro que foi para os Estados Unidos, e ele para a Inglaterra, e para os Estados Unidos, e ele criou esse estúdio de dança, ele era de São Paulo, e ele conta no vídeo que todos os amigos dele, da época de infância deles, acabaram morrendo jovens por conta que se perderam no meio do caminho. Tá? Então foi assaltado, morreu, foi alguma coisa. E ele foi para lá e ele criou uma comunidade de dança de pessoas carentes, tá? Que podem participar desse grupo de dança dele. Tá? E o que ele fala no vídeo ali é exatamente isso. Olha, não são profissionais, são pessoas que simplesmente querem. Então eu não estou contratando os melhores, que nem o Cirque du Soleil, estou contratando pessoas que querem. Tá? E um dos grandes desafios... Não, deve ter dado algum... E um dos grandes desafios... e aí é um programa, né? Se passa de fase, coisa e tal. Ou se tem o que eles chamam do botão de ouro, que daí vai direto para as finais lá e para os programas ao vivo e tudo mais.
Tá? Então eu vou passar esse vídeo, eu acho que ele tem uns 4, 5 minutos, pessoal, mas eu acho muito legal, assim, porque ele conta a história de propósito desse rapaz. Hello. Hi. And who are you? We are Zucaro. Okay. What do you do? We do acrobatic and gymnast. Right. We are not professionals. We Nós não take somos people profissionais. wherever, if they have skills or not, they are able to enjoy us. Qualquer um que And quiser why pode decide to come on se American unir a Got gente. Talent with this act? Because this is the biggest stage in the world where I can show our skills and our talent. That's the reason. Okay. Okay, well listen, best of luck guys. Thank you. Okay, let's vote. Howie. Hold up. I am collecting my breath and I need some oxygen right now. I'm like freaking out right now. This is so crazy that you know what I have to know. Is this brave? Is this bruised? Is this who I'm meant to be? This is me. Então esse é o propósito, tá, pessoal? Eu peço mil perdões que eu esqueci de trazer o doutor para que poderia ser um grande investidor das nossas empresas. A gente acabou de fazer as apresentações, mas a gente precisava de investidores. Olha, eu podia ter mais um procurador aí para investir nas empresas. A gente fez um trabalho de design team, cada um construiu um projeto.
e a gente acabou fazendo, cada um apresentando, e agora a gente está encerrando aí no projeto. Como a gente falou muito de propósito, né, eu trouxe um brasileiro, né, saiu das comunidades carentes e ele tinha o propósito de trazer pessoas, aquelas pessoas, nem, como ele disse, não precisa ser profissional, soft skills, só querer interagir, e aí ele foi lá e conseguiu chegar até o final. Não eram profissionais, enfim. Imagina se Pois é. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Espero que vocês tenham curtido, que tenham gostado. Tá? Eu, particularmente, fiquei muito feliz. E esse é o tipo de treinamento que, se não tem o bom espírito de vocês de querer participar e querer fazer as coisas e estar disposto, a gente não vai a lugar nenhum. Então, da minha parte, eu queria agradecer imensamente e parabenizar vocês. Espero que eu tenha implantado uma sementinha de que a gente pode construir algo sempre em colaboração, construir alguma coisa e ir mais longe, né? Mulheres poderosas, a gestão do tempo, um mundo mais social, um mundo um pouquinho melhor e realizando sonhos que nem os rapazes aqui. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Em nome da escola, quero agradecer. Eu que agradeço. Foi maravilhoso o curso, agradecer vocês que contribuíram, né? Que foi uma experiência assim, inovadora para nós. Ter essas oficinas aí foi fantástico. Que bom, espero que tenham aproveitado e possam levar um pouquinho adiante. Outros, porque valeu muito. Show de bola, muito obrigado. Obrigado. E assim, não esqueçam de fazer a avaliação, porque é muito importante para a escola, né? Finalizar com a avaliação de vocês aí. É uma folhinha só. Tá bom?